Paz do Senhor, irmãos! Estaremos estudando hoje a primeira carta de Pedro. Pedro apresenta Cristo como a esperança em meio ao sofrimento. Algo muito comum no primeiro século entre todos aqueles que professaram Jesus como Salvador foi a perseguição. Ora por parte dos judeus, ora por parte do imperador. Enfim, era considerado uma seita e os primeiros cristãos tiveram que ter muita firmeza para suportar as aflições e manter a mensagem nos seus corações. Portanto, a carta de Pedro também é um incentivo à sua fé. Tema: o objetivo dessa carta é animar os leitores a manter, em meio às aflições e perseguições, uma conduta pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Autor: Pedro. De acordo com o texto, capítulo 1, versículo 1, o autor é Pedro. No entanto, é importante ressaltar que a redação da mesma ficou a encargo de Silvano. Silvano é o mesmo Silas, mais conhecido como Silas. Portanto, Silvano era um cidadão romano, culto e letrado, pessoa também proeminente no cristianismo primitivo. Portanto, o conteúdo é de Pedro, o escriba ou escritor é Silvano. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, isso está em João 1, 41 ao 42, e como a maior parte dos outros discípulos, era galileu e pescador de ofício. Qual era seu nome? Simão. Por que então é chamado de Pedro? Foi um codinome que Jesus lhe dera. Lembrando que a sua natureza impulsiva e vacilante se tornaria tão estável e tão sólida quanto a rocha. Onde eu encontro informações a respeito de Pedro? No livro de Atos dos Apóstolos, tem uma riqueza histórica ali a respeito dos discípulos. Vamos compreender então? A carta deve ter sido escrita anteriormente ao verão de 64 depois de Cristo. São datas aproximadas. Então, alguns escritores e historiadores acreditam que do século 62 até o 67 essa carta pode ter sido escrita devido a alguns fatores que aconteceram. Destinatários. Em 1 Pedro 1 e 1, deixa claro que os destinatários são os eleitos peregrinos da diáspora. Aí tem alguns locais aqui: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Por que, então, eles receberam essa carta? Para que a sua fé permanecesse firme. Então, no capítulo 1, nós temos a apresentação de Pedro e a quem ele está destinando essa carta. A partir do versículo 3, então, inicia-se uma ação de graças, onde ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Bem, o 6 ele diz: Nisso vocês devem exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele está incentivando esses crentes a não focar na provação em que eles estão passando, porque se isso acontecer, não vão conseguir manter o foco e seguir até o fim e receber então a vida eterna com Deus. 9. Qual é o fim, o objetivo da vossa fé? A salvação da alma. No verso 9 ele deixa claro o objetivo de todo cristão. Versículo 10 diz: Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele Espírito Santo enviado do céu,
vos pregaram o evangelho, coisa que os anjos anelavam perscrutar. Portanto, esse evangelho do reino, interessante que ele já vinha sendo pregado pelos antigos, pelos profetas. De que forma que eles pregavam o evangelho? Se esse termo a gente encontra no Novo Testamento. Quando eles anunciavam a vinda do Messias. Eles estavam nas suas mensagens, nas suas profecias, eles estavam alertando o povo de sua época que um Messias viria com o objetivo de redimir, resgatar, enfim. No Novo Testamento é a época, é o tempo em que essas profecias são cumpridas. E agora temos Jesus entre nós, o Messias, o ungido. Do versículo 13, ele chama a atenção ao estilo de vida sobre a santidade na vida. Aí ele diz o seguinte, versículo 14: como filhos da obediência, não se amoldem às paixões que vocês tinham anteriormente na ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, vocês também têm que tornar-se santo. Aqui ele está lembrando sobre o novo estilo de vida. Uma coisa é a maneira com que as pessoas vivem antes de conhecer a Cristo, na sua ignorância, no sentido de falta de compreensão total das coisas. O cristão é diferente, ele tem que compreender as coisas na sua plenitude, não em partes, mas na plenitude. Daí a santificação ser o resultado do novo estilo de vida. Versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, vocês devem se portar com temor. Olha só, Deus julga sem acepção de pessoas. Portanto, entendemos aqui responsabilidade pessoal. Perceba que no meio das aflições e de tudo que essas pessoas estão passando, perseguições, estão sofrendo, ainda são incentivadas a não se corromper, a não desistir e a manter um estilo de vida, de fé saudável. A partir do versículo 19, ele diz assim: pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, sem defeito, através do sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, não foi através de coisas materiais, como ele diz no versículo 8. Não foi através da prata ou do ouro que vocês foram resgatados. Foi através do sacrifício e do sangue de Cristo. Portanto, o sangue de Cristo, na Bíblia Sagrada, nos lembra o quê? Redenção, remissão. A partir do versículo 22, ele vai orientar sobre a santidade no amor. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. O novo estilo de vida faz com que a gente passe a viver dentro da visão messiânica, não mais da nossa visão, mas dentro da visão que Cristo tem e que Ele quer que a sua igreja também tenha. Por que Ele nos orienta a amar? Olhe para Cristo. O amor de Cristo, ele foi de entrega, de sacrifício pelo outro. Assim deve ser a conduta de todo cristão. No capítulo 2, então, nós temos outro ensinamento importante que diz o seguinte: os crentes são a casa
espiritual edificada em Cristo. Primeiro versículo diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e mancha, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicências. A pessoa que não conhece Cristo, ela pratica algumas coisas porque no entendimento dela não tem nada de errado e está tudo bem. Quando a gente começa a estudar a palavra, a estudar a Bíblia, a gente percebe que essas práticas, elas precisam ser deixadas de lado, despojando. Ele usa essa figura de linguagem como dizer assim, tirando a roupa velha e colocando uma roupa nova, ou tirando a roupa suja e colocando uma roupa limpa. É apenas uma figura de linguagem para mostrar uma nova vestimenta, um novo estilo de vida. Versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês tenham crescimento para a salvação. Qual é o alimento de um recém-nascido? O leite materno. E ele usa essa comparação falando para o novo convertido. Assim como uma criança recém-nascida precisa do leite para se desenvolver, o novo convertido precisa ardentemente buscar na palavra do Senhor o conhecimento básico para que ele possa começar a desenvolver-se espiritualmente. Essa comparação é muito relevante, porque uma pessoa que se converteu e aprendeu a palavra na sua essência, ele vai ser um cristão forte e saudável. Ele vai crescer forte. Porém, aquele que se converteu e não teve um cuidado no início de sua conversão, não teve um ensinamento verdadeiro baseado na palavra, ele pode até se desenvolver, mas ele sempre terá alguma deficiência na sua formação espiritual. Você conhece um cristão que é murmurador? Você conhece alguém que não tem uma vida plena com Deus? Pode ter certeza que no início da sua fé não teve um ensinamento correto, o qual Pedro o compara com o leite materno. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Aqui ele trata de um outro assunto interessante, usando como comparação a pedra. Você não pode pensar que as construções dessa região da Palestina são iguais às nossas construções. Não. É muito comum para eles usar a pedra. O que é a pedra angular? É a parte principal da construção. A partir dali vai fazer-se toda a construção. A pedra angular é como se nas nossas construções fosse o fundamento. Então, quando se coloca a pedra angular em uma construção, significa que a partir dali irá se desenvolver todo o restante da construção. Mas ele está dizendo que as pessoas rejeitaram. Ora, quem é essa pedra? É o próprio Cristo. Os judeus o rejeitaram como Messias, não construíram a partir dele. Nós, os gentios e os judeus dessa época também que se converteram, sim, aceitaram essa pedra angular e construíram suas vidas a partir dela. Vamos agora ao versículo 9, que ele trata de um outro assunto, que ele diz assim: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa linda. Mas o complemento do versículo diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos pegar a primeira parte e dizer, não, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real. Por quê?
Pedro nos chamou dessa maneira, para que nós entendamos que quem deve estar em evidência é o Cristo e não nós. Então, todos esses termos aqui são apenas para nos lembrar da nossa função, que é glorificar a Deus e fazê-lo conhecido entre os povos. Isso nos lembra o quê? Funções, comprometimento, papel a cumprir e sempre o nome do Senhor em evidência. A partir do versículo 11, nós temos outro assunto. A vida exemplar cristã. Aí ele vai falar dos deveres para com os não crentes e ele vai comentar sobre as autoridades. 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Todo cristão que aceitou Jesus como Salvador, ele precisa entrar no processo de santificação e isso só é possível se for auxiliado pelo Espírito Santo. Viver em espírito é diferente de viver na carne. O que é viver na carne? É fazer tudo o que o corpo pede, o qual a Bíblia chama de paixões carnais. E viver no espírito é sacrificar a carne para que o espírito seja vivificado. E quem é que manda em nós? Ou a nossa carne ou o nosso espírito. Como que eu consigo discernir isso? A recomendação bíblica é muito simples: por seus frutos, pelas obras das pessoas, pelo comportamento das pessoas, pelas atitudes, o que elas fazem, é que você vai saber o que é que está governando o seu interior, a sua consciência, a sua mente e os seus sentimentos, se é a carnalidade ou se é o espírito. 12. Mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É impressionante que as pessoas que não servem a Cristo, elas vão olhar para o comportamento de quem serve. Claro que nesse versículo 12, como Pedro está escrevendo para os judeus convertidos, aí ele usa o termo que os gentios estarão observando. Os gentios, aquelas pessoas que não têm descendência judaica, e essas pessoas estariam observando esses novos crentes. 13. Aqui ele vai tratar da questão das autoridades. Ele diz o seguinte: sujeitem-se às autoridades por causa do Senhor. 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, ao rei, ao soberano, enfim. Aqui ele fala do procedimento bom, do procedimento correto que todo cidadão deve ter, e nesse caso os cristãos devem ter. Cumprir as suas obrigações, cumprir as ordenanças, seguir as regras, seguir as leis. Por quê? Se você for perseguido e maltratado, que seja pela tua fé, mas não por má conduta. É muito importante dividir as coisas. No versículo 17, diz assim: tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então, ele encerra falando aqui, tratar todos com honra, independente de posição, independente de circunstâncias. Amar as pessoas, temer a Deus significa o quê? Respeitar a Deus. Sabe por que ele fala isso? Porque se você respeita a Deus, você consegue respeitar o próximo. Se você teme a Deus, no sentido não de ter medo, mas no sentido de observar as leis de Deus e colocar em prática, significa que você vai conseguir conviver bem com as pessoas que te rodeiam, porque o teu princípio é amar a Deus sobre todas as coisas, que é a linha vertical, e a linha horizontal é transmitir isso para as pessoas que convivemos. A partir do versículo 18, ele vai ensinar os servos, que os servos devem respeitar os seus senhores. E ele diz o seguinte: não é só quando o teu senhor
te trata bem, é quando o teu senhor te trata mal. Aqui ele está falando da postura própria, independente das circunstâncias. Lembre-se que a escravidão existia nesse tempo. E Pedro está lembrando os cristãos. Agora vocês servem a Cristo. Então, tudo que vocês fizerem, façam com boas intenções, façam com o coração puro. Aí, o versículo 24 diz assim: porquanto para isso mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir os seus passos. Ou seja, Cristo se fez servo e ele sofreu todo tipo de afronta, de desrespeito, por amor aos outros. Aí Pedro está dizendo o seguinte: é possível suportar os maus tratos e ainda manter uma postura boa. É bem interessante esse ensinamento de Pedro. Vamos agora ao capítulo 3. Aqui ele vai tratar da vida exemplar cristã e ele vai tratar dos assuntos de relacionamento de casamento. Então ele inicia dizendo: mulheres, sejam submissas ao marido, para que aquele que não obedece à palavra seja ganho sem palavras. Interessante que quando você estuda a Bíblia, você precisa estudar várias versões. É o mesmo conteúdo, mas tem colocações diferentes que vai fazer com que você compreenda melhor. Aqui fala do procedimento da mulher, do cuidado com o esposo, do respeito, o cuidado com o lar, envolve todas essas partes. Aí o versículo 3, ele trata de algo muito importante do 3 ao 6. Ele diz o seguinte, que a beleza da mulher não seja no exterior. Aí ele trata de alguns assuntos, frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Ele está dizendo assim, que a mulher não deve focar tudo na beleza exterior. Ele não está proibindo uma mulher de se cuidar e de se arrumar, claro, dentro das normalidades da fé cristã. Mas ele diz no versículo 4, sabe o que é importante? É a intenção do coração. Ter um coração manso, ter no homem interior, ser trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Para que uma mulher seja tranquila, mansa significa fácil de lidar, ela precisa trabalhar muito o seu coração, muito as suas emoções. Isso nos lembra o quê? Maturidade. Aí o versículo 7, ele vai falar com os maridos. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para a vossa mulher, tratando-a com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida e também para que as vossas orações não sejam interrompidas. Em outras traduções que você pode pesquisar depois, diz o seguinte: a mulher não é inferior a você. Perceba que dentro da cultura judaica é sempre tratada a mulher como inferior. No cristianismo, a mulher é tratada como igual. Essa igualdade existia onde? No Éden. Então, por que a mulher foi tratada com desigualdade? A partir do Éden, onde ela foi culpada pelo pecado, embora os dois tenham pecado. No cristianismo, há um resgate da identidade dos dois. Os dois estão na mesma posição. Eles não devem competir, eles devem se amar, se proteger, caminhar juntos, os dois cumprindo os seus papéis e vivendo em harmonia. A partir do versículo 8, então, ele vai ensinar sobre o amor fraternal, o amor entre irmãos. Aí o versículo 8, ele fala sobre ser misericordiosos, humildes.
No 9 ele fala para não pagar o mal por mal, não pagar injúria por injúria. O cristianismo é interessante. Você recebe o mal e o ensinamento é pagar com o bem. Aí a gente fica pensando, tá, por quê? Porque tudo aquilo que eu fizer vai voltar para mim. Se alguém fez o mal para você e você fez o bem, na sequência dos dias da vida, cada um vai receber o pagamento daquilo que fez. Aquele que plantou maldade vai colher maldade, aquele que plantou bondade vai colher bondade. Então tem que plantar mesmo nas circunstâncias adversas. Versículo 10 ele ensina algo interessante. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Refreie a sua língua. Não deixe os teus lábios falar maldade. Porque o que plantamos com atitudes, colhemos. E o que plantamos com palavras, também colhemos. 11. Apartem-se do mal e façam o que é bom. Isso aqui é decisão. Não é assim, eu nasci mal, eu nasci bom, a tal pessoa faz bondade porque ela nasceu boa. Decisão. Nós temos consciência e temos discernimento. E a orientação de Pedro é: pratiquem o que é bom, busquem a paz e se esforcem para alcançar a paz. A tua parte você tem que fazer e a minha também. 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Entenda que tudo que um ser humano faz não escapa aos olhos de Deus. Tem uma época da vida que as pessoas dizem assim: onde está Deus? Por que aconteceu tal coisa? A gente deveria cuidar com as palavras. Porque muitas coisas acontecem porque são colheitas de plantações voluntárias ou até mesmo involuntárias. Vamos a partir do versículo 13. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Versículo 14. Ainda que vocês sofram por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Lembre-se que eu estou falando do primeiro século, que os cristãos eram questionados e perseguidos. Aí Pedro está dizendo o seguinte: se alguém perguntar para você, por que você crê nesse Jesus? Que era loucura para os sábios da época e que era escândalo para os judeus. Ora, ter alguém como Senhor, alguém que morreu crucificado, na mentalidade do povo do primeiro século não tinha cabimento. Os gregos que buscavam sabedoria, os filósofos, os pensadores, os judeus, eles ficavam questionando o porquê da fé desses cristãos. Aí Pedro ensinou eles: respondam com mansidão a esperança de vocês. Respondam que vocês creem em Jesus porque ele é o Messias. Falem da esperança que vocês carregam no coração. Falem com tranquilidade, sem discussões, sem contendas. Até porque eles eram provocados na maioria das vezes. Então eles precisavam de ter graça, equilíbrio, para que pudessem responder de maneira, às vezes, a convencer a oposição e às vezes a deixar aquelas pessoas com as suas consciências maquinando sobre o comportamento desses cristãos. 16. Faça, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, que eles fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quando alguém fala de você o que você fez, não tem mérito nenhum. Mas quando alguém fala de você o que você não fez, ou quando alguém fala apenas para tentar te desequilibrar, tem mérito nisso. Nós cristãos, trazendo para a atualidade, continuamos sendo atacados na nossa era. E precisamos manter a mesma postura de dignidade, de honra, de hombridade, manter a fé no coração e manter a dignidade no comportamento.
Aí no versículo 22, ele fala sobre Jesus e ele diz assim, ó: depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Ou seja, agora Cristo não é mais o Jesus que foi martirizado, morreu na cruz. Agora ele já se refere a Jesus na outra fase, onde já foi glorificado, já está na glória e sujeitou ao seu nome todas as coisas, os espíritos, os poderes, as potestades. Capítulo 4. A morte para o pecado e a pureza de vida. Aqui tem algo interessante. Morrer para a carne, morrer para o pecado, para vivificar o espírito, de onde vem um novo estilo de vida. Esse é um processo muito difícil que todo cristão precisa passar. Você conhece alguém que veio para a igreja e que continua com as mesmas práticas? Essa pessoa não conheceu Jesus de verdade. Ela entrou para a comunidade, mas não teve um encontro real com Jesus. É nítido. Por seus frutos os conhecereis. Quem realmente entregou o coração para Jesus, ele vai passar por esse processo interior, confronto interior. Por isso tem muita gente que desiste. Porque as necessidades do corpo, as necessidades carnais, a sexualidade, isso aqui é algo muito difícil de vencer. A pessoa tem que querer, ela tem que decidir, ela tem que se converter e ela tem que guerrear contra si. Por isso que o ensinamento bíblico, no geral, ele fala sobre as guerras internas. O tamanho da tua renúncia é o tamanho da tua fé. Lute contra você. Lute internamente para vencer a tua carne. E aí sim, o teu espírito vai estar vivo e forte. E para que isso aconteça, voltamos ao que Pedro ensinou sobre o leite, sobre a necessidade de se alimentar espiritualmente. Claro que uma criança se alimenta de leite. Aí o tempo vai passando, ela vai se alimentando de outras coisas. Assim é a fé. No princípio é tudo muito simples, você precisa aprender o básico. Qualquer coisa que acontece com você, você vai ter amparo. De um tempo em diante, você já precisa reagir sozinho. Porque você precisa ir crescendo na fé, tendo maturidade na fé. E nós temos um monte de bebês espirituais entre nós, que estão há anos e anos aprendendo, mas não conseguem ter vontade para vencer a si próprio. E aí acabam se tornando um Peter Pan na vida, que cresceu, envelheceu e não amadureceu. Isso aqui é muito sério. A gente precisa colocar a palavra em prática. Ah, eu estou chorando e todo mundo me abandonou. É o teu momento de chorar. Chora aos pés de Jesus. Tem momento que você tem que resistir. Tem momento que as pessoas irão te ajudar. Tem momento que elas não irão te ajudar. Mas você precisa lutar por você mesmo. Lutar pela tua vida, pela tua fé, pela tua casa. Lute espiritualmente. Do versículo 7 em diante, ele vai falar sobre alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Aí ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos e sóbrios. Sóbrios, conscientes. Analisem as coisas. Sejam sensatos. Sejam criteriosos. 8. Tenham um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 9. Ele trata da hospitalidade. E ele diz assim: façam sem murmuração. O 10. Sirvam uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui já engloba várias questões. E também a parte daquilo que nós recebemos de Deus para ajudar as pessoas. Lembre-se que não é só os dons espirituais. Nós temos, como Pedro está falando, a hospitalidade, ajudar, a assistência, enfim. 11.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos ou profecias de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Aqui tem algo muito interessante. Quando nós fazemos as coisas por nós, quando nós fazemos apenas para o homem, nós queremos o quê? Glória, reconhecimento, nós queremos compensação. E Pedro está dizendo, se vocês fizerem para Deus, vocês vão fazer com o coração aberto, limpo, puro, sem interesse e sem moeda de troca. A partir do versículo 12, então, ele vai tratar sobre o sofrimento por Cristo. E ele diz o seguinte, que o sofrimento por Cristo é privilégio, é glorioso. Então, no versículo 12, ele diz assim, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, que veio para provar vocês. Quando se fala em fogo, se fala das provações, das perseguições, das lutas. Lembre-se que a Bíblia usa muitas palavras para trazer um ensinamento, palavras figurativas. Lembra-se também da purificação. No versículo 14, ele diz assim, se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, então vocês são bem-aventurados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. No 15 ele complementa dizendo, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em assuntos de outro. Entenda? Ah, estou sendo perseguido, o que você fez? Ah, eu aprontei. Então não é perseguição, então é consequência. O ensinamento de Pedro é diferente. É quando você está sendo perseguido sem você ter feito nada. Nisso a honra. Não quando a gente deve. Versículo 16. Se sofre como cristão, não tenha vergonha disso. Glorifique a Deus. Aí o versículo 19 diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador. Portanto, a honra para aqueles que estão sendo perseguidos, injuriados, maltratados pelo nome de Jesus. Não desista, guarda a tua fé, vai até o fim. Talvez nessa vida a gente não veja tanto resultado, mas na eternidade, sim, haverá um abismo, uma separação entre os que temeram a Deus nessa vida e entre os que não temeram a Deus nessa vida. Tira um pouco os olhos do sofrimento em que você está passando agora, coloque os olhos no futuro. É uma maneira de você suportar as provações com convicção. Capítulo 5, para nós encerrar. Aqui ele vai tratar dos deveres do ministério, ele vai aconselhar os ministros. Então ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Pastorear pessoas é algo muito difícil. Pastorear animais é fácil, os rebanhos em geral. Pastorear pessoas não, porque as pessoas são guiadas por sua própria consciência. Aqueles que entregaram as suas vidas para Cristo, espírito, alma e corpo, a sua consciência é guiada pelo Espírito Santo. Mas nem todas as pessoas chegaram nesse nível. E elas são guiadas por sua própria consciência. E elas querem viver segundo o que elas acham que é certo. E os líderes, os pastores, têm que lidar com essas situações diárias. E Pedro está dizendo o seguinte, liderem o povo, pastoreiem espontaneamente da maneira com que Deus quer. Faça com amor, faça com verdade e com pureza de coração. No versículo 13 ele diz assim, ó, não como dominadores, mandões, mas seja um modelo do rebanho. Se você tratar o rebanho
como se você fosse um rei, você não está cumprindo o mandamento bíblico. Aqui está falando de fazer as coisas com amor, sempre pensando no bem da comunidade. 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa da glória. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Já falei isso nos outros ensinamentos e repito, o dono da igreja é Jesus. Os obreiros são os trabalhadores do Senhor Jesus. Portanto, devem cumprir funções e os membros também servem ao Supremo Pastor, devem cumprir as suas funções e todos viver debaixo da lei de Deus, submissos à lei do Senhor e com o Espírito Santo em seus corações. Se assim for, todos viverão em paz e em harmonia. Ora, de onde surgem os problemas e dissensões? Simples, das convicções próprias e da insubmissão à palavra do Senhor. Do versículo 5 em diante, ele vai falar com os jovens. Rogo aos jovens que vocês sejam submissos aos mais velhos, que vocês respeitem os mais velhos. Aí ele continua dizendo assim: cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Vamos falar aqui da experiência contra a inexperiência. Você acha que uma pessoa com 2, 3 anos de crente, ela está apta para ensinar alguém de 20, 30 anos? Uma pessoa que está ali servindo a Deus por tantos anos e que passou por tantas lutas e provações e que está ali servindo a Deus com integridade. Não estou falando de falsos cristãos, estou falando de pessoas sérias que levam o evangelho com seriedade. Você acha que um jovem, tanto na idade quanto na inexperiência, ele está apto para ensinar os mais velhos? Não. Mas você percebe, principalmente na nossa época, muitas pessoas querendo se posicionar acima dos mais experientes e desrespeitando muitas vezes a sua fé e a sua dignidade. E o ensinamento de Pedro é que Deus resiste os soberbos. Mantenha-se humilde. Se você manter um coração humilde, Deus vai te dar graça. Se você levantar o teu nariz, a tua soberba, você vai ser resistido por Deus. E ser resistido pelo homem é uma coisa, ser resistido por Deus é outra. Então, vale a pena manter-se fiel e humilde. As pessoas humildes, elas desfrutam de paz e de alegria, que os soberbos não compreendem essa paz e essa graça interior. 6. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. No tempo de Deus, Deus é o teu professor. Não queira colocar o pé onde você não foi chamado. Não queira fazer o que você não foi chamado. Fique no teu lugar, cumpra o teu ministério, tenha uma vida tranquila, uma vida quieta em todos os sentidos e desfrute da paz de Deus para a tua alma. No versículo 7, ele fala sobre a ansiedade. Acalmar os pensamentos. A gente se torna ansioso, preocupado. A ansiedade nos leva ao quê? Ao estresse, à depressão e a um monte de enfermidades que são geradas por causa das emoções. E a recomendação bíblica é: se aquietem. A gente quer ter controle daquilo que a gente não pode ter controle. E a gente sofre por causa disso. 8. Sejam sóbrios, conscientes, vigilantes, sempre atentos. O diabo, vosso adversário, presta atenção em quem é teu inimigo, é o diabo. Ele anda em derredor como leão. O leão é o quê? Predador. Como que a gente conhece o leão? Rei da selva. Onde o leão chega, os outros animais fogem, se escondem, se aquietam. Então ele está dizendo o seguinte: o diabo, ele tem força, ele tem poder, porque o próprio Deus permitiu que ele tivesse. Mas você precisa viver de maneira vigilante para que você não se torne uma presa. Claro que quem é fiel, Deus guarda, Deus
protege. Vamos então agora ao versículo 9 que diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele estava dizendo para os cristãos: vocês estão sofrendo? Vocês, judeus cristãos? Não é só vocês. Tem muita gente sofrendo. Então não desanimem pensando que é só vocês. Mantenham o ânimo. E aí agora ele se dirige para o encerramento da carta. Aí o versículo 11 ele atribui a Deus, ele atribui a Jesus Cristo. Ele diz assim: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o versículo 12: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Então aqui nós entendemos que ele ditou e Silvano escreveu. Versículo 13, aquela que se encontra em Babilônia. Aqui tem várias interpretações. Podemos interpretar do exílio, os crentes que estavam exilados. Quando ele usa o termo Babilônia, estavam longe da sua terra, estavam sofrendo, enfim. 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo é beijo no rosto, isso aqui é totalmente cultural. Paz a todos vós que achais em Cristo. E assim encerramos a carta de Pedro, a primeira carta, essa riqueza em ensinamentos práticos direcionados aos judeus cristãos, mas que para a nossa era e o nosso século continuam sendo ensinamentos maravilhosos, práticos e válidos para a nossa fé cristã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.